Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje a gente está aqui com mais uma live, né, que é onde a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, né, estimulação precoce de crianças com autismo, onde nós teremos como convidada a terapeuta ocupacional Janiele Mello, né? Boa noite. Então, boa noite, Janiele. Boa Boa noite. noite a todos que estão conosco aqui no momento. Para quem não me conhece, eu sou o professor Aristóteles, eu sou o diretor do Instituto Sentidos. Nós estamos aqui pelo Instagram do Instituto Sentidos, né? E hoje a gente está na incumbência de falar mais uma live, né? Mais um serviço de utilidade que nós estamos fazendo aqui nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, né? Então a gente hoje vai conversar com a terapeuta ocupacional Janiele Mello, né, terapeuta ocupacional, que é também especialista em reabilitação do sistema muscular, também tem pós-graduação em transtorno do espectro autista, né, TEA, formação em Pós-graduando. PECs, é pós-graduanda, não é isso? Isso, Isso. formação em PECs, formação introdutória em ABA e estratégias naturalistas. É isso, Janiele? Boa Perfeito. noite. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, professor. Um prazer estar aqui esclarecendo aí algumas dúvidas sobre um tema que é da minha prática, né? É da minha vivência. Então, é muito bom falar sobre o transtorno do espectro autista. Realmente é uma área que eu me identifico muito. É a minha realidade, então falar do que você vivencia é muito bom, né? Muito prático. E espero aí esclarecer as dúvidas. Podem mandar, pessoal, as dúvidas, as perguntas. Estou aqui para esclarecer no que eu puder, né? No caso, Janelle, já tem quanto tempo você trabalha nessa área? Tu trabalha Isso, eu já trabalho com com crianças pessoas com autismo, autistas. com criança, no Isso. Na caso. verdade, com desenvolvimento infantil, exato. Há mais ou menos 4 anos, tá? Eu trabalhei muitos anos com a área de saúde do trabalhador, né? Com uma empresa em São Luís, e aí vim para cá através de um seletivo, enfim. E acabei enveredando aí para a neuropediatria, certo? E me apaixonei, a área infantil, assim, você tem que estar sempre se reciclando, buscando informações novas, e é apaixonante, realmente, é muito bom. Certo, né? Então, no caso, hoje, nosso tema da nossa live é a importância da intervenção precoce, né, em crianças com TEA. É isso? E, Então, exatamente. como é que a gente pode, no caso, quais são os sinais de alerta, né, que os pais, né, têm que ter, têm que observar para que ele possa fazer essa intervenção, como é que pode ser feita essa intervenção, algo do tipo, né? Pode nos esclarecer com relação a isso, por favor? Sim, claro. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante os pais, os profissionais, os educadores, né, estarem atentos aos marcos do desenvolvimento. Então, antes de você identificar, vamos dizer assim, as crianças atípicas, vamos identificar as crianças neurotípicas. Como é que ocorre esse desenvolvimento, né? Então, é importante, os pais não precisam ser os terapeutas, mas eles precisam entender um pouco, sim, dos marcos do desenvolvimento, certo? Principalmente aí na primeira infância, né? Que é a primeira infância, é a fase em que a criança desenvolve de maneira muito rápida a arquitetura cerebral, ou seja, a neuroplasticidade da criança, principalmente de 0 a 3 anos,
é um momento que, vamos dizer assim, a plasticidade neuronal, ela está muito avançada. Então, tudo que a criança cheira, tudo que a criança toca, que ela tem contato, né? Faz aí as conexões cerebrais, ou seja, as sinapses nervosas, né? Então, é preciso estar atentos aí aos marcos do desenvolvimento, né? Quando nós nascemos, a criança nasce, ela sofre movimentos involuntários. E à medida que ela vai tendo contato com o meio ambiente, né, e com esse ambiente enriquecedor, que é preciso favorecer, vai acontecendo a maturação desses movimentos, né? E aí a criança vai adquirindo habilidades. Então, com 3 meses, ela sustenta o pescoço, né? Com 6 meses, ela já senta, 7, 8 meses engatinha. Então, assim, são detalhes que a gente precisa estar atento. O sorriso social, o imitar, né? Então, são marcos do desenvolvimento que os pais precisam observar. Geralmente, os pais levam ao pediatra, e assim, hoje em dia, eu não aconselho, né, na minha humilde opinião, de falar que cada criança tem seu tempo, certo? Por quê? Porque muitas vezes alguns sintomas ficam camuflados quando o profissional de saúde fala isso para os pais. Ah, não se preocupe, cada criança tem seu tempo. Tudo bem, mas dentro dos marcadores biológicos, dentro dos marcadores do desenvolvimento. Então, existe aí um limite, né? Então, por exemplo, uma criança anda com 11 meses, certo? A outra criança anda com 1 ano e 2 meses. Realmente, aí nós podemos falar que a criança está no seu tempo, né? Essas duas crianças tiveram tempo delas de andar, mas estão dentro dos marcadores do desenvolvimento. Então, quando passa aí de 1 ano e 4 meses, aí já é hora de ligar o sinal de alerta, né? Se a criança com 3 meses, depois de 3 meses, já não está mais sustentando a cabeça, ainda não está sustentando a cabeça, então vamos lá, por que será que essa criança não está sustentando a cabeça? Se com 4, 5 meses ela não está buscando objetos, tentando pegar objetos, e com 6 meses ela não está fazendo o sorriso social, né? Ou seja, reconhecendo os cuidadores, o pai, a mãe, certo? Se ela não está engatinhando, se ela não está pegando brinquedo, jogando no chão para saber a causa e o efeito desse brinquedo. Então, assim, a criança quando está amamentando também, né? Se a mãe observa muito isso, o olhar da criança, o contato visual, né? A criança, quando ela está amamentando, ela olha nos olhos da mãe. A criança, geralmente, com transtorno do espectro autista, ela olha sutilmente, né? Então, ela tem... E é muito importante deixar claro, professor, que cada criança autista tem suas características. Existe um padrão aí de critérios de diagnóstico. E qual é? O prejuízo na comunicação social, certo? Padrões estereotipados e repetitivos, certo? Então, esse aí são vamos dizer, os critérios de diagnóstico mais decisivos aí para o autismo, ok? Sim, sim. Então, o que acontece? Mas cada criança autista tem algumas características. Então, é importante os pediatras, que são a porta de entrada, observarem esses marcadores e falarem para os pais, sabe? Quando notarem aí algum atraso, né? Nos reflexos, nos movimentos, no desenvolvimento sensorial, percepção cognitivo, motor dessas crianças. E mesmo que não se tenha um diagnóstico fechado, é importante, sim, que os médicos, os neuropediatras, os pediatras, encaminhem para esses profissionais, terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo, né, equipe multidisciplinar, o pedagogo, né, psicopedagogo, para que as crianças possam ser estimuladas, independente de diagnóstico. Como acontece essa estimulação?
Como é que é esse processo? E também a gente pode ver, você falou anteriormente, a questão da neuroplasticidade, né? No caso, neuroplasticidade. Nos explique aí como é que funciona essa questão da neuroplasticidade, né? E nessa questão da estimulação. Tem assim, como é quando é que acontece? Já é de início, já com 0 anos? Como é que isso acontece dentro do processo, dentro do desenvolvimento infantil, por favor? Ok. Quando nós nascemos com bilhões de neurônios. Muitos neurônios, muitos mesmo. Porém, esses neurônios, eles precisam realizar conexões, que são as chamadas sinapses, né? E aí é como eu falei, de 0 a 3 anos é a fase que o cérebro mais se desenvolve, ou seja, que a neuroplasticidade está mais aguçada, ou seja, é o momento em que você tem que enriquecer o ambiente dessa criança, proporcionar experiências sensoriais, texturas, movimento, deixar que ela se movimente, deixar que ela vá em busca de objetos, fazer o contato visual, né? Estimular a imitação. Então, a neuroplasticidade, ela está muito mais aguçada nos 3 primeiros anos de vida. É claro que todos nós temos neuroplasticidade, né? Agora, um idoso, vamos dizer, comparar um idoso com uma criança de 0 a 3 anos. O idoso, ele tem sim capacidade de aprender, porém, não tanto quanto uma criança, né? Então, assim, por isso é importante a estimulação precoce, porque a criança, quanto mais nova, mais chance dela se adaptar, o cérebro moldar-se a aprendizados novos, certo? Ela aprender habilidades novas, tanto no que se refere à comunicação, quanto à fala, quanto à resolução de problemas, quanto à socialização, né? Então, independente, eu gosto sempre de bater nessa tecla, professor, porque às vezes os pais esperam muito o diagnóstico fechado, certo? E isso a gente acaba perdendo essa fase da neuroplasticidade, essa fase da plasticidade neuronal, essa fase dessas conexões que ali o cérebro tá cheio de janelas de oportunidades, né? Que a gente costuma, as janelas estão abertas ali para que você estimule essas crianças e elas têm muito mais facilidade de aprender. Então, os pais, não, mas não tem diagnóstico fechado, e observo isso também em consultório, né? Às vezes as mães, elas acham que o diagnóstico de autismo, né? A gente fala autismo porque é a maneira de falar, que hoje em dia não é mais autismo, tá? É transtorno do espectro autista. Então, é importante também deixar clara a nomenclatura, que as crianças estão dentro do transtorno, né? Então, não existe mais a palavra autismo. Claro que ficou aí por muito tempo, então todo mundo fala autismo, né? Mas depois do DSM-5, né, que foi mudado em 2013, né, que ele sempre está sendo atualizado, o Asperger, por exemplo, que é aquele transtorno mais leve, de altas habilidades, ele agora não tem uma classificação separada, ele é uma classificação só, ou seja, ele está, todos eles estão dentro do transtorno do espectro autista, tá? Só para deixar claro, quando a gente fala autismo, já é, assim, realmente uma maneira de falar, porque já vem muito tempo as pessoas falando autismo, mas o certo mesmo é as crianças que estão dentro do transtorno, certo? Observar mesmo essa questão do contato visual na amamentação, a questão motora, se a criança é muito hipotônica, ou se ela se sente muito incomodada nos procedimentos de autocuidado, no trocar a fralda, né, no passar a toalha, às vezes a criança fica muito aborrecida, chora muito, ou então é uma criança muito apática, né? Ou seja, não reage a nada, então não tem a questão da ansiedade de separação, né? O que é a ansiedade de separação? Se você observar uma criança de 6 meses, por exemplo,
o cuidador, né, que ela está ali acostumada, está ali com ela, toca o interfone, e esse cuidador precisa sair para atender. Ela sente o medo de ficar ali só. Uma criança autista, ela tanto faz como tanto fez, né? Então, ela não percebe que esse cuidador está se distanciando dela, né? Então, essa ausência desse cuidador, dessa separação, geralmente a criança autista não tem. Então, assim, ou ela é muito apática, ou ela é muito aborrecido, ela tem uma questão de agressividade, às vezes até de bater a cabecinha na parede, né? Existem vários critérios aí. Importante deixar claro, mais uma vez, que existem os critérios diagnósticos, porém, existem crianças que falam, né? Crianças autistas que têm a comunicação verbal, já existem crianças autistas que não têm comunicação verbal, né? Então, aí a gente vai para os 3 graus, que é o grau leve, o grau moderado e o grau severo, tá? Então, hoje, como eu estava falando, não existem mais separações. Todos eles estão dentro do transtorno do espectro autista, certo? Não sei se eu respondi a pergunta ou... Se alguém tiver, né, nós temos agora, boa noite, Eveline, boa noite as outras pessoas que já entraram aqui, estão conosco, a Solange, a Celeia, né, se alguém tiver aí alguma pergunta, a terapeuta ocupacional, no caso a Janiele, ela está disponível para perguntar, para responder, no caso. Então, Janiele, você falou que tem aquela questão, né? Que cada criança tem seu tempo, tem aquela pergunta, né, no caso. Isso é verdade? Que cada criança tem seu tempo ou não? Bom, não gosto de usar essa frase, não recomendo nenhum profissional falar isso para os pais, para os cuidadores, por quê? É isso o que os pais querem, não, calma, relaxa, seu filho, cada criança tem seu tempo, vamos esperar um pouco mais. Quando você fala isso para um pai, para uma mãe, é muito arriscado. Por quê? Porque os pais, o que eles mais querem ouvir é que a criança está dentro da normalidade, está se desenvolvendo de forma típica, vamos dizer assim, né? Então, quando você fala isso, os pais acabam ficando nessa zona de conforto, né? Então, se o médico falou, se o pediatra falou, se a terapeuta falou, se o neuropediatra falou, eu vou esperar, né? Então, acho que o mais certo é falar que mãezinha, pai, olha só, vamos ver, 3 meses, o que a criança precisa estar fazendo com 3 meses? Sustentando a cabeça? Ele já fez isso, então vamos fazer aqui uma avaliação. Cada profissional tem seus protocolos de avaliação, né? E eu creio que os pediatras também devem ter. Na caderneta de saúde, professor, e todos que me escutam, é uma ferramenta que todos os pais têm e que é pouco utilizada, né? A caderneta de saúde, não é? Tem lá os marcadores evolutivos, da evolução, do desenvolvimento. Geralmente os pais só se atentam à vacina, só se atentam ao ganho de peso, que não deixa de ser importante, né? E às vezes vai no pediatra e, meu filho não está ganhando peso, doutor, meu filho está dentro do crescimento e acaba esquecendo desses marcos evolutivos no que se refere ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento percepção cognitivo, ao desenvolvimento sensorial. E essa caderneta de saúde, ela está ali de livre acesso aos pais. Então, os pais podem estar ali observando a cada mês, a cada passo, a cada processo. Meu filho já fez isso, então tá ok. Caso sinta qualquer atraso, pergunte para o pediatra, não tem problema nenhum. Perguntar, doutor, olha aqui o marco do desenvolvimento, mas meu filho ainda não sustentou a cabeça. Mas ele não senta ainda com apoio, com 6 meses. Isso está normal? E aí, no caso, o pediatra tem que dizer, mãezinha, olha só, o limite é até tal mês. Se até tal mês ele não sustentar, ele não sentar com apoio, vamos procurar uma estimulação precoce.
certo? Então, a questão de estar dentro do tempo da criança é isso. Não é o tempo da criança, é o tempo dos marcadores do desenvolvimento, né? Então, não existe o tempo da criança, existe o tempo dos marcadores, que pode ser um pouco antes, né? Como eu estava falando, a criança andou com 11 meses. A outra criança andou com 1 ano e 3 meses. As duas estão dentro do limite dos marcadores do desenvolvimento, certo? Mas aí, a partir do momento que aquela criança, depois de 1 ano e 4 meses, 5 meses, já não andou, de novo, liga o sinal de alerta e procura estimulação precoce, né? Para fazer aí a estimulação psicomotora, né? E aí a questão cognitiva também, tudo atrelado, né? Porque não adianta só fazer a motora e não fazer a estimulação sensorial e percepção cognitiva, né? Porque nós somos seres sensoriais, sociais, e tudo está interligado, né? A criança que ela precisa quer passar por essas estimulações, no caso, é só um profissional que executa ou ela tem que participar de uma equipe? Ela tem que ter uma equipe multiprofissional para poder e se tivesse, ela tem que participar de vários, vamos dizer assim, programas. Quais são esses profissionais que ela tem que seguir para poder ser estimulada, né, no caso? Para poder ter um bom desenvolvimento. Geralmente é uma equipe multidisciplinar. Mas isso vai muito, por exemplo, como eu falei, o pediatra vai notar algum atraso. O pediatra vai encaminhar ou para um psiquiatra, isso no caso do autismo, tá? Ou vai encaminhar para o neuropediatra, ou vai encaminhar para o psiquiatra infantil, que são os dois profissionais que podem diagnosticar e investigar o CID, né? Que aqui no Brasil a gente usa o CID, mas baseado também no DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico de Transtornos Mentais, certo? Mas o CID, que é o número que a gente usa para as categorias aí das doenças, né? Dos transtornos. É um código, não é isso? Isso, exatamente, o código. Porém, o DSM-5 é um parâmetro, certo? Que todos os psiquiatras, os profissionais da saúde utilizam. Então, professor e todos, nós estávamos falando sobre a questão da multidisciplinar. Então, é isso, por exemplo. Se o paciente é uma criança que já tem comunicação verbal, ele consegue se comunicar, ele consegue pedir o que ele quer, ele tem uma dicção boa, né? Então, talvez não seja o caso da fono nesse momento, né? Também só as fonos podem dizer exatamente quando é necessário realmente a intervenção. Mas tem uma criança, tem um atraso no neurodesenvolvimento, ou seja, na questão motora, no engatinhar, no deambular, no pegar no lápis, dificuldade na coordenação motora fina, coordenação motora ampla. Se a criança tem dificuldade no aspecto cognitivo de aprendizagem, aí no caso é o pedagogo, o psicopedagogo. Se a criança tem comportamentos inapropriados, como birras, né, estereotipias, é necessário psicólogo. Se a criança tem alterações sensoriais, né, que aí no DSM-5 já encontra-se um item que não tinha, certo? Que é a questão da hiperresponsividade e da hiporresponsividade. Por quê? Com estudos científicos, detectou... O quê? É o nome? Hiporresponsividade e hiperresponsividade. Que são alterações... E são alterações sensoriais. Então, 90% a 95% das crianças autistas apresentam. Então, isso também já é um critério diagnóstico, coisa que ainda não tinha, né? E agora já tem. Então, por isso que o DSM-5 ele vai sempre sendo atualizado, porque o autismo ele ainda está em estudo. Mas sabemos que existem causas genéticas e fatores ambientais, né? Mas tudo isso ainda está sendo estudado, os neurocientistas
tem estudado bastante, mas sabemos que é uma carga genética aí muito grande e também fatores ambientais, hipoteticamente, pode causar o autismo, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, vai depender muito, professor, das áreas deficitárias dessa criança, né? Mas, geralmente, uma criança que está na terapia ocupacional, ela geralmente ela está acompanhada pelo psicólogo e pelo fonoaudiólogo, né? E quando há dificuldades de aprendizagem, como a deficiência intelectual, a gente tem que entender também que o autismo, às vezes, ele vem associado à comorbidade, certo? Na verdade, na maioria das vezes. Então, vem associado ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes vem a deficiência intelectual. Então, aí é necessário a intervenção de um profissional da educação também, né? Para instruir, para dar aí uma estimulação no sentido do ensino-aprendizagem, que aí já são os profissionais da educação. Então, é muito importante que todos os profissionais estejam juntos aí nessa estimulação precoce, certo? Dentre outras comorbidades, no caso aí, o autismo ligado à deficiência intelectual, autismo ligado ao TDAH, né? Você já teve contato com algum autismo ligado, no caso, com a comunidade de deficiência visual, cego? Não. Com deficiente visual e autismo ainda não tive contato, mas é possível sim acontecer. É possível acontecer também crianças com síndrome do X frágil, né? E ter a comorbidade, na verdade, seria o autismo, né? Porque o síndrome de Down, no Que é caso, a questão que síndrome é essa? A síndrome do X frágil? é a síndrome de Down, né? É a síndrome de Down, certo. Isso. Então, geralmente, na verdade, a síndrome de Down, ela acaba sendo, vamos dizer assim, um diagnóstico maior. E o autismo seria a comorbidade, né? Então, às vezes tem o autismo e tem comorbidade de deficiência intelectual, que não é o caso do Asperger, né? O que caracteriza a Asperger, geralmente, é quando a criança não tem deficiência intelectual, quando ela tem comunicação verbal, né? Então, assim, são várias variabilidades clínicas, professor, porque não existe um só tipo de autismo, né? Existe o transtorno e existem as características, os critérios diagnósticos, porém existem várias características aí, como contato visual, o empilhamento de objetos, né? O enfileiramento, estereotipias, que pode ter uma causa tanto comportamental quanto sensorial. Existe aí a seletividade alimentar, né? Que às vezes também é uma causa de modulação social, mas também pode ser uma causa apenas de recusa comportamental. Então, assim, é muito importante aí entre os nutricionistas também, né? Então, assim, é realmente um transtorno que causa muito prejuízo nas habilidades sociais, nas habilidades de autocuidado, a independência e na autonomia dessas crianças. Então, é importante quanto mais cedo se diagnosticar, melhor. No caso, a literatura diz assim, né? Existe um modelo, vamos dizer assim, existem características, né? Mas vamos dizer assim, cada um é um ser diferente, né? Só basta a gente poder conhecer, né, esse ser para poder trabalhar com ele, né? Ajudá-lo para que ele possa ter autonomia e independência, né? Não é verdade? Exatamente. Aí, diante dessas observações, conhecendo o seu paciente, porque o seu aluno é onde você pode estabelecer estratégias para poder conseguir desenvolver um bom trabalho. Porque, às vezes, na literatura, ela diz lá não, desenvolve a fala, tem, vamos dizer assim, a questão da socialização é bem comprometida, não gosta do toque, tem uma sensibilidade auditiva, algo do tipo, mas às vezes a gente se surpreende porque às vezes você pode encontrar um autista pegajoso, às vezes você pode encontrar um autista
que não está ali de acordo com os modelos que a literatura, vamos dizer assim, apresenta, mas ele tem um diagnóstico de autismo. Okay? Então, o que é importante é a gente poder estar conhecendo, né, o nosso aluno, o nosso paciente, para poder desenvolver um bom programa, não é verdade? Principalmente, professor, aqueles considerados autistas leves, que muitas pessoas acham, ele é um autista leve, né? Então, acaba banalizando o autista leve, sendo que o autista considerado leve, ele tem muita dificuldade nas habilidades sociais, de É a iniciar mesma e coisa terminar uma assim, conversa, de quando eu ir ao trabalho supermercado. com Uhum. deficientes visuais, né, e vamos dizer assim, aí nós temos os cegos e temos baixa visão, né? Aí as pessoas que são baixa visão, elas ficam perdidas, elas vamos dizer assim, até excluídas, né, de determinadas ações, determinadas atividades, porque elas se perdem dentro dos mundos dos cegos, vamos dizer assim, certo? E as Sim, pessoas, sim. ela precisa de determinados recursos, mas ela acaba, vamos dizer, aqueles recursos não chegam a ela porque ela tem um resíduo visual. Né? Assim que a gente pode estar vendo também, fazendo uma analogia com relação às pessoas que têm autismo considerado leve, porque eles, vamos dizer assim, às vezes ele é leve, ele não precisa de determinada, ele não precisa ser incluído, vamos dizer assim. Né? É leve, ele não precisa fazer algo. Então, é algo que precisa, vamos dizer assim, ser trabalhado, ser estudado, né? A sociedade precisa ser informada com relação a isso, não é verdade? A Lenise até está falando a questão de autista leve ainda pode vir superdotados. Aí, quando vem superdotados, aí é onde, vamos dizer assim, onde acontece a questão da a exclusão. Exatamente, a Lenise, né? Então, assim, as altas habilidades, às vezes, elas também são banalizadas, existe todo o manejo, né? As crianças, elas são meio que marginalizadas, as crianças superdotadas, com altas habilidades. Então, assim, existe aí, por exemplo, plano de ensino individual. Não pode ser o mesmo plano de ensino para uma criança com altas habilidades, uma criança, vamos dizer, típica. Às vezes achamos que por ter uma inteligência, um QI acima da média, ela vai ter muita dificuldade na questão também das de estar dentro aí dos grupos sociais, né? Porque ela se sente diferente, se sente de alguma forma marginalizada mesmo, né? Então, precisa aí dentro dessa nova também inclusão, né, lei da inclusão escolar, que agora mudou, que agora não é mais uma coisa que você vai procurar uma escola especializada, né? Eu não sei como é que você pensa sobre isso, professor, mas a inclusão hoje é nas escolas regulares, né? Então, as escolas precisam estar preparadas para essas crianças com altas habilidades, as crianças autistas, as salas de recursos multifuncionais, né? Para que as crianças possam aí se Isso. para que elas possam voltar e estarem inseridas ali e se comunicarem de uma forma diferente. Então, o autista, ele se comunica de uma forma diferente, né? É claro que o ideal é que ele se comunique como uma criança típica, mas nem sempre a gente vai conseguir isso. Nem sempre, geralmente os autistas precisam de uma comunicação visual, eles compreendem mais através de figuras, de trocas de figuras. Eles compreendem mais através de uma rotina visual, da previsibilidade, né? Você na escola, em casa, nas terapias, você promover uma rotina visual, dá mais previsibilidade a essas crianças, diminui a ansiedade, dá autonomia a elas, ensina o passo a passo, né? A flexibilização, porque muitas crianças autistas, elas têm um padrão rígido de comportamento. Então, quando você usa uma rotina visual e você muda ali a ordem das atividades, você está trabalhando ali exatamente isso, é você conseguir
flexibilizar a questão da rotina, né? Então, a criança que quer sempre, todo dia, ao mesmo horário, fazer jogar bola ou tomar o café naquela mesma xícara, né? Eles têm esses padrões. Então, a rotina, ela pode ser flexibilizada. Então, existe uma forma peculiar de se comunicar com os autistas. Né? E todos nós, a sociedade como um todo, precisa entender isso, né? E precisa, quanto mais se falar do autismo, quanto mais. Porque antes uma criança, por exemplo, com alteração sensorial, aquela criança que fica se debatendo, que fica com as mãos no ouvido, que fica com agitação psicomotora, muitos pais, né, que não têm crianças atípicas, acham que a mãe não está educando direito, que a mãe não tem pulso forte, e às vezes é uma alteração sensorial e vai além da educação, né? Não é só isso, né? Existe aí a análise do comportamento, existe a questão da integração sensorial, que é importante que as crianças busquem também. O profissional da terapia ocupacional. E por isso que é importante os 2 de abril serem, vamos dizer assim, ter mais 2 de abril, vamos dizer assim, né? Dias de conscientização, porque a sociedade ela precisa ser informada com relação às pessoas com autismo, né, para justamente não estar rotulando aos pais, né, com relação a determinados comportamentos. Né? Isso tem que ser observado, tem que ser feito, tem que ser algo, tem que ter mais políticas públicas com relação a isso. Né? E a gente precisa, vamos dizer assim, a gente precisa de mais informações, principalmente com relação a autismo ligados a outras comorbidades. Né? Eu fico até faço um convite aqui ao vivo, se alguém, vamos dizer assim, da área de autismo, que trabalha com outras comorbidades, principalmente com deficiência visual, com cego, porque como eu trabalho com pessoas com deficiência visual, nós temos muitas crianças com autismo e que são cegas. Né? E a gente precisa, vamos dizer assim, a literatura é pouca, vamos dizer assim, é quase zerada com relação a esses assuntos. E nós precisamos ver se essas terapias, se essas ciências, né, elas podem ser aplicadas a esses autismos com outras comorbidades, que um tipo a cegueira, não é isso? Então, precisa, assim, se alguém, vamos dizer assim, conhece alguém que possa estar fazendo, vamos dizer assim, uma próxima oportunidade, a gente pode estar fazendo uma outra live para falar desse assunto, é importante, porque nós temos muitos cegos autistas. E o que predomina é o autismo e não a cegueira. Né? O que predomina é o autismo e não a cegueira. Então, nós temos que ter mais entendimento com relação a isso, porque eles estão aí e eles precisam estar nas escolas regulares, não precisam estar somente nos centros especializados, ok? Nós temos aqui a Lenise, ela falou que o meu entendimento, o ser humano precisa entender o que é inclusão, porque a realidade escolar, eles não estão incluídos. Não acontece socialização nem na sala de aula, isso é verdade. Muito verdade, Lenise. Eu costumo falar que igualdade não é inclusão. Certo? Igualdade não é inclusão. Uma coisa hoje em dia, as crianças autistas, porque nosso foco são crianças autistas, né, hoje, as crianças autistas hoje poderem ser matriculadas numa escola regular. Ok, isso é um grande avanço. Isso não quer dizer que elas estão incluídas. Está ocorrendo a inclusão social, a inclusão escolar, perdão, e social também, né? Então, podemos matricular. E aí, depois de matriculada, como é que fica? A criança autista cega, né? Ela tem a comunicação alternativa, né? Que no caso é o Braille, né, professor? Isso, no caso é o código de leitura escrita, mas às vezes vamos dizer assim, a maioria das pessoas que são cegas e autistas, eles não têm condição de aprender o sistema. Entendeu? Sim, a maioria deles. Depende do grau, no caso, também. Isso, depende do grau. Então, assim, é importante entender que matricular as crianças na escola regular não significa inclusão.
Ou seja, ter a igualdade de permitir a matrícula. Porque antes as escolas, elas poderiam falar, ô, mãe, pai, nós não poderemos aceitar o seu filho porque nós não temos condições de aceitar as crianças autistas, né, com deficiências. Nós não podemos. Hoje as escolas não podem mais recusar, isso é lei. Não pode, da cadeia. Porém, eles precisam aceitar, mas eles precisam incluir, ou seja, realizar o plano de ensino individualizado, ou seja, cada criança tem suas potencialidades, cada criança tem suas dificuldades, tem suas limitações. Então, crianças com deficiências, elas precisam chegar na escola. Eu sempre falo para eles, mãe, cadê o PEI do seu filho, que é o plano de ensino individualizado? Mas no caso, a gente tem que pensar, né, com relação do PEI, mas a gente tem que ver com relação a PEI, mas não assim mudar a questão curricular, né? Porque se for mudar a questão curricular, não é inclusão. Entendeu? Se for mudar a questão curricular, não é inclusão. Isso, é verdade? Exatamente. É adaptar, né? Ou seja, por isso que eu falei que, para mim, igualdade não é inclusão. Agora, equidade é inclusão, porque a equidade você dá adaptações para aquela criança aprender o mesmo conteúdo programático que uma criança típica está aprendendo. Então, a equidade é diferente de igualdade. Né? Eu não sei, eu penso dessa forma, porque igualdade é você estar ali no cinema, né? Ou numa sessão lá que hoje em dia já tem nas assembleias, né? O intérprete de Libras, né? A gente está tendo mais. Sim. Isso é equidade, isso é incluir, né? Porque não adianta a pessoa que é cega, a pessoa que é surda, muda para vir, e ela não poder se comunicar e nem saber o que está sendo passado naquela sessão plenária ou numa escola, né? Então, acho que inclusão ela vai muito além de você dar condições iguais. Observem como é diferente. Igualdade é você estar ali no mesmo lugar com todo mundo. As crianças baixinhas, as crianças altas, né? Às vezes uma criança baixinha não consegue olhar o que está por trás do muro, né? Então ela precisa de uma adaptação, ela precisa de um suporte para subir, né? Assim são as crianças que precisam de uma prótese, de uma órtese. Então tudo nessa vida são adaptações mesmo, sejam crianças típicas, que às vezes tem aí um atraso no desenvolvimento da aprendizagem, às vezes nem tem um diagnóstico de autismo, mas precisa ser elaborado um PEI, né, que é um individualizado, para que ela realmente desenvolva as habilidades aí que estão em atraso, né? Às vezes eu não gosto nem de chamar de PEI, eu gosto de chamar de pai, vamos dizer assim. Um plano de atendimento individualizado, individualizado, entendeu? Porque às vezes quando se fala de ensino, muda-se a questão de querer mudar a parte, o currículo da escola. Vamos dizer assim, eu vou fazer algo diferente, eu vou elaborar, vai ser vamos ter um currículo com as pessoas com deficiência e um currículo com as pessoas ditas normais. E isso não é inclusão, entendeu? Nós temos aqui muitos comentários, né? A Carla falou de assunto muito relevante. A Erlinda falou nessa cidade é grande, deve ter mais lives, isso é verdade. Isso mesmo, há uma grande diferença entre inclusão e interação. Muitas escolas acham que integrar esse aluno na sala de aula incluir, verdade, muita gente ainda tem esse tipo de pensamento. Né? Principalmente o poder público, né? Ter o maior número de matrículas de pessoas com deficiências, de crianças com deficiências nas escolas, vamos dizer que está incluindo. Isso é verdade, não é. E a inclusão, de fato, não acontece. Existe enrolação. Entendeu? E o que acontece, professor, que eu escuto muitos professores também, porque eu tenho esse contato com as escolas, as escolas, dos pacientes que eu acompanho, certo? Então, os professores falam muito que geralmente no início do ano tem uma capacitação. E essa capacitação é mais assim no sentido da humanização.
Mas isso está todo mundo cansado de saber que existe uma nova lei de inclusão, né? Que existe aí a declaração de Salamanca e tudo mais. Mas eles querem capacitação, eles querem profissionais como eu, como você, dentro das escolas, né? Para que tenha uma sala em que a criança possa realmente se autorregular ou aprender de uma forma, vamos dizer assim, diferente, o mesmo conteúdo, mas ter condições de aprender, né? Então, os professores me relatam muito isso. Janiele, eu preciso. Sempre tem capacitação, fala das crianças, fala da inclusão escolar, mas falta uma capacitação prática, né? Profissionais especializados na análise do comportamento, na integração sensorial. Então, assim, os professores precisam ser capacitados, né? Porque a criança passa a maior parte do tempo na escola, em casa, e a terapia, na verdade, ela é vista como uma salvadora da pátria, e não é. Então, eu percebo muito isso também dos pais, sabe? Tô levando para terapia, tô fazendo a minha obrigação. Então, assim, é uma parceria que é a tríade, né? Que a gente chama, né? Escola, casa e terapia, né? Então, existe essa tríade. Se uma delas estiver deficitária, não vai haver realmente uma inclusão, não vai haver uma estimulação assertiva, um tratamento assertivo, né? Eu penso assim. É aquela história que a gente até organizou um evento onde o título é a inclusão, era uma pergunta, a inclusão começa em casa, entendeu? A inclusão como é que sai? Porque você precisa, até dentro do processo de aceitação, ou você precisa, os pais precisam, vamos dizer assim, a terapia ela precisa continuar. E principalmente agora, Janiele, vamos dizer, vou chamar Janiele, principalmente nesse período de pandemia, né? Como é que está as questões dos atendimentos, seus atendimentos? Como é que foi hoje a questão de remoto? Como é que você está chegando à casa dos seus pacientes, vamos dizer assim? Perfeito. Muito bem colocada essa sua pergunta, porque está sendo um grande desafio. Exatamente por isso. Porque o que eu percebia é que os pais achavam que as terapias, na semana, estava ali resolvendo a situação, né? E, assim, é claro que é importante. Na verdade, é essencial, não é nem que seja essencial. Porém, as orientações parentais, elas são de extrema importância. E os meus atendimentos remotos, eles estão sendo baseados nas orientações parentais. O que é orientação parental? Mãe, pai, olha só, vamos elaborar uma rotina virtual, tá? Eu preciso da sua colaboração. Eu não estou aí, não posso estar presencial, mas você pode. E aí, não que os pais estejam sendo replicadores das terapias, mas eles estão sendo ouvintes e eles estão aplicando algumas técnicas à medida do possível. Eu sempre falo isso, à medida do possível. Então, para nós, terapeutas ocupacionais, que estimulamos muito a questão do autocuidado, né? Das atividades da vida diária, para mim está sendo muito precioso esse tempo, porque eu consigo entrar na casa dele com mais facilidade, eu consigo ver qual as áreas deficitárias nesse sentido, independência das atividades da vida diária, então você já consegue tomar um banho sozinha, se alimentar sozinha, e claro, de acordo com a faixa etária, as limitações que ela tem. Então, eu percebo muito que as mães precisam ser orientadas de como estimular essa independência, né? Que às vezes existe muito essa vitimização. Meu filho é autista, eu vou logo dar a comida na boca dele e tudo mais, e aí pronto, não vou deixar ele fazer a bagunça. E as crianças precisam de experiência sensorial, ela precisa de uma ajuda, de um suporte, ela não precisa que alguém, às vezes, faça, mas ela precisa de um apoio,
né? Ela precisa de uma ajuda física e não de você fazer por ela, né? E claro, né? Então, eu percebo isso. Mãe, seu filho pode, e aí às vezes observa algumas questões mesmo, até pelo teleatendimento, e vou melhorando. É outra coisa que eu costumo fazer vídeos também, sabe? Para mim é uma ferramenta muito importante das crianças nas atividades da vida diária. Então, nas tarefas domésticas, né? Elaborar com crianças maiores, elaborar rotina, incluir essas crianças nas tarefas domésticas, no preparo de alimentos, fazer com que ela utilize essa rotina visual, né? Fazer brincadeiras sensórias sociais que estimulem aí a comunicação verbal e aumente aí o repertório, motor das crianças. Então, assim, está sendo mais, esse atendimento remoto está sendo mais no sentido de orientação parental, tá? Tá sendo E assim, porque eu trabalho num centro também, né? E lá existe uma equipe multiprofissional também. Multiprofissional. E os relatos dos profissionais, né? Principalmente com relação à questão do freio parental, né? Com relação aos pais, essa quarentena, esse isolamento, né, esse período de pandemia, ele foi positivo com relação a isso, principalmente isto no centro, nos relatos de alguns colegas, onde disseram que alguns pais encontraram seus filhos, vamos dizer assim, porque só levavam para as terapias, né? E essa foi uma oportunidade, vamos dizer assim, para poder desenvolver, viu que aquilo é importante, que a continuação, né, do seu lar, das atividades que são desenvolvidas ali dentro lá do centro, né, são importantes, não era algo, vamos dizer assim, que às vezes até tinha alguns pais que diziam que isso por pouco tempo, dizendo que era enrolação, né, do profissional, né, às vezes acontece isso, né, e hoje em dia, né, servir, né, os relatos de alguns colegas, foi exposto isso, que os pais encontraram seus filhos, viram quanto era importante, né, a continuidade dessas terapias, né, a continuidade dessas terapias, porque eles teriam que desenvolver, eles têm que desenvolver isso agora, neste período, eles que tem que fazer, a terapeuta está lá no outro lado da tela, mas que tem que fazer é o pai, né, que tem que fazer ele. Deixando claro que é importante a supervisão dos profissionais especializados, né? Porque sim. nós não podemos cobrar dos pais que eles realizem técnicas, dizer assim... Que só o profissional, né? Então, porém, eles precisam realizar algumas intervenções que são possíveis de fazer. E são mesmo. Né? Independente se não estivesse na pandemia. Acho que é uma oportunidade muito boa, porque eu consegui ver como é que é a realidade de muitos pacientes. Porque tem aquela questão de, vamos dizer assim, antes da pandemia, onde estavam lá os atendimentos normais, atendimentos presenciais, mas ele tinha, vamos dizer assim, os pais eles tinham algumas tarefas a ser realizadas por seu filho. Principalmente, vamos dizer assim, eu trabalho com pessoa com deficiência visual. Aí nós temos profissionais que trabalham com orientação e mobilidade, que trabalham com a parte de atividade de vida diária, que é práticas educativas independentes, que é para a questão do lar, né? E eram passados para que eram feitos determinados. O profissional dizia assim, nós desenvolvemos isso com o seu filho hoje, mas para ele poder adquirir determinada autonomia e independência, nós precisamos que você possa continuar. Então, eu vou lhe passar aqui algumas atividades, algumas coisas que você possa continuar na sua casa para a gente poder ter um resultado satisfatório. Mas isso não acontecia, entendeu? Até porque, professor, o que a gente quer é um ser humano
independente e autônomo, né? Então, assim, eu não quero só que o meu paciente responda às terapias no meu consultório. Eu quero que ele responda e que ele interaja em casa, que ele interaja na escola, que ele tenha habilidades sociais, que ele consiga solucionar problemas, que ele consiga realizar as E, atividades da vida diária. Então, Daniele, já está. A gente já só está. tem 20 segundos. Gente, muito obrigada. Viu? Eu adoro Agradecemos a falar sobre esse todos. assunto. Obrigada, E professora. obrigado, Daniele. Uma boa noite. Um abraço. Um abraço.